dia, meus amigos, meus irmãos. Estou fazendo esse vídeo dirigindo porque me veio à mente essa ideia, sabe? Tu estava conversando com uma pessoa que ela estava defendendo os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Uma pessoa muito querida, e ela dizia que tinha infiltrados do PT lá, essas coisas. E então eu falei para ela uma coisa que eu quero falar para vocês. Em meados de novembro, eu estive aqui no QG, no quartel-general de Brasília, junto com o pessoal que estava no movimento. Mas preste atenção, deixa eu explicar. Eu vinha passando de carro, meu carro é preto, e eu resolvi parar lá para ver aquilo, para olhar para aquilo. Logo que eu fui abordado por um sujeito enraivecido que disse: "Você é da polícia?" Eu disse: "Não." Aí eu me identifiquei como pastor. Aí ele disse: "Ô, pastor, é muito bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, pastor, aqui no nosso meio. Que maravilha ter o senhor aqui." Muito bem. Cheguei ali, irmãos, amigos, queridos. Eu vi algo que eu nunca tinha visto. Uma multidão de pessoas vivendo em barracas, em tendas, como se fosse uma grande invasão. E ali tinha idosos, mulheres, crianças, tinha um palco onde as pessoas faziam culto, orações. Mas eu vi ali uma massa de pessoas enraivecidas, ensandecidas, completamente fora do temperamento, fora do senso comum. Pessoas enraivecidas, pessoas extremamente cheias de ódio e cheias de violência. E todos eles falavam em Deus, levantavam a Bíblia, faziam orações. Eu disse: Deus, essa cidade, esse país está doente. A nossa nação está enferma, está extremamente enferma, eu disse. Porque aquele ali é apenas um oposto, é um outro lado da moeda de um país doente. O outro lado são as paradas gays, onde as pessoas também usam o mesmo artifício de violência, de ódio, nos seus discursos, nas suas falas, nos seus gritos de guerra. De um lado, os libertinos, do outro lado, os conservadores. E todos esses dois lados têm uma mesma marca, uma doença: o ódio, o rancor, a violência. Está enraivecido. Eu vi pessoas enraivecidas, se babavam de raiva, de ódio, ali naquele acampamento junto ao QG. Isso era mais ou menos novembro, dezembro, início de dezembro, foi quando eu fui passar minhas férias em Manaus. E eu fui lá, olhei aquilo e tinha um amigo meu ali, um conhecido, uma pessoa. E eu disse a ele: amigo, saia daqui, saia desse ambiente. Tu vai levar na tua cabeça isso aqui. Falei para ele. Tu tá procurando para tua própria cabeça. Não, nós estamos lutando pela pátria, nós somos patriotas contra esses ladrões que roubaram a eleição. Aquele papo deles lá. Eu disse: amigo, saia daqui. Falei para ele. Ele é caque, esse sujeito. É um dos vizinhos meus, tem armas, colecionador de armas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Tava em Manaus, eu já estava aqui em Brasília quando estourou aquele dia 8 de janeiro. E esse meu amigo sumiu. Depois eu sumi um mês, 2 meses, ninguém via ele. Depois alguém da família dele me falou que ele tinha sido preso por estar quebrando as coisas lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi pego lá dentro, foi preso. Esse sujeito ficou 3 meses, irmão, na cadeia. 3 meses aqui na Papuda, tomando banho de água gelada. Quem mora em Brasília sabe que aqui pode até estar um sol quente, mas se a caixa d'água estiver coberta, a água vem gelada. Comendo uma comida ruim, longe da família, comendo uma comida quente. E aí ele foi solto. E um dia desse ele passou lá perto do meu escritório, eu conversando com ele, ele de cabeça baixa, andando com a tornozeleira no mocotó, como a gente fala na minha terra, uma tornozeleira eletrônica lá no tornozelo, no mocotó, de cabeça baixa, deprimido, triste. E eu conversando com ele, ele já revoltado com a igreja, revoltado com os evangélicos, revoltado com os generais e revoltado com a própria família, porque os filhos dele diziam: papai, não vá por esse caminho, mas ele não obedecia. A mulher dele calada, triste. Você sabe que mulher calada é um péssimo sinal, porque a mulher fala mesmo, ela tem que falar. É ela que dá o alerta dentro de casa, é a mãe que fala pro filho. Se não tiver a mulher falando em casa, alguma coisa está errada. E a mulher dele calada, angustiada, que não podia bater de frente com ele, não se sentia confortável para isso. Sabe, querido, eu quero dizer com todo o meu coração, ninguém pode dizer que é de Deus com esse sentimento raivoso dentro de si. Sabe, a gente olha, por exemplo, para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. É fato, ele foi um homem
homem segundo o coração de Deus quando ele estava no deserto. Quando ele estava, sabe aonde? Na peia. Não foi aquele Davi do palácio que pegou, não. O Davi segundo o coração de Deus era o que estava lá nas cavernas fugindo de Saul. E Saul vivia enraivecido, ignorante, querendo matar Davi. Saul procurava ocasião para matar Davi a qualquer momento que ele pudesse matar Davi, ele matava. Ele tentou lançar sua lança contra Davi inúmeras vezes e Davi se desvencilhava. Saul tentou matar Davi inúmeras vezes porque tinha raiva, ele se babava de raiva, igual eu vi aquele povo lá no quartel-general. Igual eu vi aqui na sessão de ontem, na Câmara Federal, os deputados querendo trucidar o ministro da Justiça numa atitude, no mínimo, incivilizada, no mínimo bárbara, para não dizer coisa pior. Mas Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, fugia de Saul, vivia nas cavernas, vivia no deserto, mas vivia com Deus. E um dia Deus deu a Davi a possibilidade de matar Saul. Saul estava dormindo profundamente. Davi se aproximou de Saul. E Davi podia pegar a sua espada e decepar a cabeça de Saul ali mesmo. Mas Davi preferiu cortar um pedaço da capa, do manto de Saul. E depois se afastou. E quando Saul acordou, Davi disse a ele: olha, o Senhor Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu não sou como tu, ignorante, estúpido, enraivecido, odioso, uma pessoa que só vive e pratica violência. Não, o Senhor mandou que eu não te matasse e provasse para ti que o Senhor é que é a minha vingança, o Senhor é que faz justiça, o Senhor que me põe de pé e me mantém de pé, e é Ele que me dá livramento diante dos meus adversários. Então eu queria dizer isso. Não caia nessa conversa: teve infiltrado. Não vi ninguém infiltrado ali. Existiam sim pessoas. Nós estamos num país doente. De um lado, esquerdistas enraivecidos, violentos, libertinos, depravados. De outro lado, conservadores, violentos, ignorantes, estúpidos, preconceituosos, que querem vencer pelo ódio e não pelo amor. É hora da igreja ser sal da terra e luz do mundo. A igreja, ela tem a missão de curar, de sarar. Ela não tem a missão de ferir, nem de odiar, nem de ser instrumento de violência. A igreja, ela é a semente de Deus para sarar esta terra. E nós estamos com uma terra doente. Então nós que estamos aqui no meio, que não somos nem extremistas, conservadores extremistas, e nem libertinos depravados, nós estamos no meio, amando o pecador, mas aborrecendo o pecado, estabelecendo um princípio de civilidade, de educação, de respeito pelas pessoas. Nós, Igreja do Senhor, nós somos a única maneira de haver cura nessa nação. Oremos pela nação, mas também trabalhemos para que nos nossos púlpitos, nos nossos lares, a gente afaste esse espírito, essa potestade de violência que atingiu a política brasileira e está atingindo as escolas, o lugar onde estão os nossos filhos, onde está o futuro da nossa nação, está sendo atingida por esse demônio maldito, por esse principado, por essa potestade, por esses espíritos imundos e malignos que querem profanar a violência no nosso meio. Forte abraço, pessoal. Desculpe fazer dirigindo esse vídeo. Foi VaptVupt. Forte abraço, até a próxima.